Olá, começa agora o programa Cheque Mate, temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, um apresentador que passou pelo Cheque Mate vai apresentar os entrevistados aqui do nosso programa. Hoje, quem vai apresentar o Cheque Mate é Bruno Gomes. Ele é formado em radialismo e jornalismo pela UFRN, foi professor substituto do Departamento de Comunicação Social da Universidade e apresentou o programa em 2015 e 2019. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Hugo. Agradeço mais uma vez por estar aqui nesse grande estudo, nessa grande casa do saber, ao professor Sebastião Faustino, superintendente da Comunica, e também a professora Valquíria pelo convite. Em nome deles também estendo um grande abraço a todos os professores, funcionários e alunos do departamento. E você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando agora o nosso programa, vai conhecer quem é o entrevistado do nosso episódio de hoje do Cheque Mate. Confira. Luiz Roberto Rossi del Carratore, também conhecido como Beto del Carratore, chegou ao Rio Grande do Norte em 2008, quando foi aprovado no concurso da UFRN, onde é professor do Departamento de Comunicação do curso de Publicidade e Propaganda. Sua história na comunicação começou na década de 1980, quando ainda era estudante de graduação. Foi estagiário de marketing em grupos empresariais de São Paulo. Ele é publicitário, formado na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, mestre e doutor em comunicação pela Unesp de Bauru. Beto atuou ainda em agências de publicidade por 2 anos e voltou ao mercado de grandes indústrias antes de iniciar a carreira de docente. A primeira sala de aula foi em 1994, no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Marília. A partir daí, passou por outros grandes centros educacionais, todos nas regiões sul e sudeste do país, até chegar ao RN há 14 anos. Seja bem-vindo ao nosso programa Cheque Mate, professor do curso de Publicidade e Propaganda Luiz Roberto Rossi del Carratore. Professor, mais conhecido como Beto Carratore, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, aqui. Obrigado. E aqui comigo também para entrevistá-lo, nós contamos com 4 estudantes do curso de jornalismo. São eles Laura Beatriz Andrade, ao seu lado Lucas Góes, seja bem-vindo também, Lucas. Andréa Fortuna, está conosco neste dia de gravação do Cheque Mate, e Hugo Vieira. Em sua formação acadêmica, você passou por várias universidades, professor Beto, podendo ver várias didáticas de ensinos diferentes, professores, mestres, literatura. Isso foi o que despertou o interesse pela docência no senhor? Sim, bastante. Na verdade, um curso de publicidade, um curso de comunicação, ele já abre um leque de possibilidades, né? Tanto de atuação profissional, quanto até na vida acadêmica. Mas assim, por acaso, o meu ingresso na docência foi meio que casual. Eu sempre fui muito mais de mercado, sempre trabalhei em empresas, e numa dessas houve um convite para lecionar. E eu nunca tinha tido essa experiência, nunca tinha tido a menor ideia do que era lecionar, apesar de ser filho de professor. Meu pai era professor universitário. Mas a área de publicidade também não? Não, na área de letras. E aí aconteceu que uma pessoa me convidou para ir, estava implantando curso de publicidade lá na cidade, no interior de São Paulo, e acabei que gostando, peguei gosto pela docência, peguei gosto por essa relação academia, a relação com os alunos, com o próprio conhecimento. Então, e aí meu pai falou, então agora você vai pensar no mestrado para seguir isso aí, se é isso que você quer. Mas eu não abandonei o mercado, eu continuei lecionando e trabalhando ao mesmo tempo em empresa. Só depois de um bom tempo é que eu acabei saindo de vez para me dedicar exclusivamente à docência. Professor, agora vamos para uma pergunta de um dos nossos estudantes aqui, Laura Beatriz Andrade. Pode fazer, Laura. Olá, professor Beto. Então, o jornalismo e a publicidade são áreas afins da comunicação, e eu queria saber do senhor como que essas duas áreas se correlacionam. Uma boa pergunta. A gente vê, por exemplo, a comunicação do ponto de vista de um negócio, de uma empresa, né? Não só a importância da comunicação mercadológica,
mas existem outras modalidades comunicacionais dentro de uma empresa, por exemplo, que demandam o trabalho do jornalista. Então a gente tem, por exemplo, a necessidade de uma comunicação institucional, de um trabalho de comunicação interna. Então tem várias situações em que dentro de uma... Eu, por exemplo, na minha atuação profissional, trabalhava numa usina de açúcar e álcool e cuidava de todo o endomarketing. Mas, apesar dessa responsabilidade, existia um jornal da empresa. E aí nós tínhamos um jornalista que tinha que fazer as matérias, que desenvolver. A gente só dava, vamos dizer assim, um pouco da pauta, o que estava de importante naquele contexto, naquela situação. Mas quem tinha competência, capacidade para desenvolver o texto, para fazer todos os ajustes necessários para que aquele produto ficasse bom, o jornal dos funcionários, o jornal que era mandado para a comunidade, era o jornalista. Então a gente vê que, mesmo no campo profissional, no campo dos negócios, o trabalho é a comunicação integrada, né? O trabalho pode ser conciliado e com muito êxito. Obrigada. Imagina. Professor, ainda voltando um pouco da pergunta da Laura, como fazer com que esses alunos, né, que às vezes não têm a maturidade profissional, que a gente vai, professor, mercado e tal, eles possam entender que antigamente a gente tinha os setores de assessoria de imprensa, os jornalistas só voltado para aquela determinada natureza profissional, né? O mercado mudou, indústria 4.0, marketing 4.0, então como fazer com que na sala de aula o conceito de transdisciplinaridade ele também contempla exatamente essa diversidade profissional, né? Tendo em vista que nas áreas, qualquer que seja o arranjo produtivo, a gente tem hoje departamentos de comunicação que dialogam, como o senhor colocou, com várias áreas. Relações públicas, publicidade e outras afins. Bom, eu vejo assim que a própria, vamos dizer, a bola da vez, que é a internet, hoje o que se fala no mundo dos negócios, em termos de tendências, é a produção de conteúdo. Então, seja um publicitário, seja um jornalista, casamento, né, para produção de conteúdo não tem como ser melhor do que esse, né? O jornalista com o aspecto da investigação, com o aspecto da apuração dos fatos. Então, a produção de conteúdo que tanto se propaga hoje no campo do digital, eu acho que ela vem dessa soma, dessa multidisciplinaridade. Então, eu vejo que tem muito... Agora, como trabalhar isso em sala é só na prática mesmo, é só propondo atividades em conjunto. Acho que aí, no caso, a própria universidade, ela pode desenvolver disciplinas que tenham essa interdisciplinaridade, disciplinas que envolvam alunos de cursos diferentes e não fique só fechado cada qual no seu... Por exemplo, tem uma disciplina que eu leciono aqui que é de mídia e normalmente eu tenho alunos era de radialismo, agora de audiovisual. Então eu falo isso para eles. Alunos de radialismo e de audiovisual, eles trabalham como mídia no veículo e é um campo que não era explorado. Então dá para trabalhar isso também com o jornalismo, dá para trabalhar com o audiovisual, com tudo. O audiovisual então nem se fala, né, no campo da internet. As possibilidades. O senhor fala dessa relação, né? Universidade e mercado de trabalho. Como é que o senhor vê o cenário da publicidade atualmente no nosso estado? Olha, assim, agora, na situação, né, de pandemia, ainda final de pandemia, vamos considerar que ainda estamos, as coisas estão mais retraídas, mas é um mercado muito bom, é um campo muito fértil para se explorar. Eu vejo assim, tem muitas possibilidades, não só por conta da internet. Tem muitas coisas. Aí eu estava hoje comentando com os alunos sobre pesquisa, mensuração de audiência. Se a gente visitar hoje, por exemplo, as exibidoras de painéis, de outdoor, de luminosos, eles não desenvolvem pesquisa nessa área, eles não desenvolvem estudos de mercado sobre a mensuração da audiência, de quantas pessoas trafegam por ali, qual que é o potencial que eles têm para oferecer um busdoor. Então eu vejo assim, tem muitas áreas que são muito úteis à comunicação, né, publicitária, que não são tão exploradas. Então isso eu vejo como um campo fértil, é como uma oportunidade de inserção desses alunos no mercado de trabalho. Então e do ponto de vista de agência, a qualidade é muito boa. O que se produz aqui não fica a dever
para lugar nenhum. Então tem muito profissional com muita qualidade, com muita competência, com muita criatividade e com muito domínio de tecnologia também para o digital. Isso é muito importante. Vamos passar agora a palavra para mais um dos nossos estudantes, Lucas Góes, aluno de jornalismo. Opa, professor, mudando um pouco de assunto, contar história sempre é muito bom, mas todos esses anos que você é professor aqui no DECOM, Departamento de Comunicação, para você, qual foi a história mais inusitada aqui no departamento? Foi uma história comigo mesmo. Eu acho que teve um episódio muito curioso que aconteceu quando ainda estava no setor 2, né, o famoso setor 2. Eu lecionava à noite, numa sexta-feira à noite, e no dia seguinte eu era coordenador de uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, e eu ia receber um professor de fora, e tinha muito essa coisa de todos os professores reclamarem que as janelas, da parte de cima da janela, não entrava muita luz e o projetor não funcionava direito, aquela coisa toda. E aí eu comprei isopor à noite para pôr na janela, já que não dava para ter cortina e tal, eu fui pregar placas de isopor. Só que eu fui fazer isso depois da aula, já tinha acabado a aula, todo mundo era 10 e tanto da noite, eu fui lá, peguei a mesinha e fiquei em cima lá pendurando, colando, cortava com estilete, colava, para vedar bem a sala. E nisso, tinha só o segurança, aí o segurança saiu. Fiquei eu sozinho lá, e de repente, quando eu estou em cima da mesa, assim, de costa colando, eu escutei um barulho, eu olhei para trás, tinha um cara dentro da sala, assim, sabe? E ele foi se aproximando, e uma roupa até, vestido socialmente, sabe? Bem vestido. Mas uma figura estranha. Ele chegou, se aproximou, assim, e não falou nada. Eu falei, pô, o que vai rolar? Ele foi chegando, aí eu falei, boa noite. Hora, né? Falei, essa hora, eu já estava meio circular. cismado. Eu falei, boa noite. E ele não respondeu. Eu, boa noite. E ele foi se aproximando. Eu estava com o estilete, eu já peguei o estilete e falei, bom, deixa eu ficar pronto aqui, né? Qualquer coisa. Aí eu desci, pulei da mesa, né? Fiquei no chão, aí ele chegou bem perto, ele pegou uma placa de isopor e deu na minha mão. Não falou nada. Aí eu subi de novo, fui lá, colei, fiquei olhando para ele pegou outra, eu falei, ele está me ajudando. Na hora que eu fui pegar a terceira, ele não estava mais na sala. Eu pulei e fui atrás. Quando eu saí na porta, eu não vi mais o cara. Ele simplesmente sumiu. E cadê de eu achar o segurança? Eu já falei, bom, agora eu já não sei se o cara é real, se ele é um fantasma. Agora não tem mais nada. Eu já sou meio assustado. Fui lá, cheguei atrás do segurança, o segurança não aparecia. E eu desesperado. Eu não sei para onde aquele cara se enfiou, mas ele sumiu. Aí o segurança disse que não viu nada. Eu falei, agora piorou, né? Falei, bom, aí eu fui embora, fui com aquilo na cabeça, fiquei com aquela história, aquele negócio, apavorado. Quando chegou no outro dia, contando para as pessoas e tal, lá do departamento, aí me contaram que aquele cara, ele tem um problema, ele tinha né, ele tinha uma deficiência mental, alguma coisa assim, e além do que, ele era mudo. Por isso que ele não falou, ele era mudo. E que ele vivia lá pedindo dinheiro pelo ambiente ali. Ele frequentava lá, só que eu nunca tinha visto, eu não conhecia o cara. Então... O senhor tinha acabado de chegar, não? Mais recente essa Sim, foi pouco tempo que eu estava aqui, foi pouco tempo. Né? E assim, eu não sabia da história, não conhecia o cara, sei que eu fiquei apavorado. Aquela foi uma cena assim que... Qual a escolha aí do que seria? Então foi. Não, e não foi só essa história essa história que eu tenho aqui com esse... Quando eu entrei aqui, quando eu prestei, eu fiz aquele curso foi um ingresso muito grande de professores, foram mais de 300 que foram nomeados, e depois dividiram todos para fazer um curso de introdução à docência, um preparativo que eles fazem aqui. E aí eu entrei no grupo do Xixila, lá tinha vários professores de geografia, de história, de história, de ciências sociais, de comunicação. E nisso tinha um cara que era de fora, do Rio Grande do Sul, e era professor de história, e participou com a gente do grupo. Eu peguei amizade com ele, tinha um outro também de história, também colega dele, eu comecei a conhecer, esse era de São Paulo, não do Rio Grande do Sul. E depois de um tempo, eu fui num cabeleireiro ali perto do Vilarte, né? Tinha um predinho ali e tal, e o cabeleireiro embaixo de um flat. Mas isso 6 meses depois, eu nunca mais tinha visto o cara no Xixila, o professor, né? Esse gaúcho. Aí nisso eu tô lá cortando cabelo, o senhor dá aula na FRN? Eu falei, sim, também. Tal. Ah, o senhor ficou sabendo? Eu falei, do quê? O professor que morreu? Eu falei, não, morreu aqui no flat.
Ele foi encontrado no banheiro, enforcado no chuveiro. Eu falei, nossa, senhor, para, que história é essa, pelo amor de Deus? Não, o professor lá da UFRN, do departamento lá de História. Eu falei, hã? Ele não era daqui. Eu falei, peraí, de onde ele é? Ele era do Rio Grande do Sul. Eu falei, rapaz, será que... Como ele era? Era barbudo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. O nome dele era, eu falei o nome, né? Eu acho que como eu não sou jornalista, eu não fui investigar os fatos. Eu já tomei que um colega lá que participou morreu, né? Morreu. Aí eu estava no setor 2 ali, em frente à biblioteca, esperando, no xixi lá mesmo, no prédio, no azulão, né, que eles chamam. Estava esperando a minha carona, a minha esposa vir buscar. E era noite, de repente eu vejo um cara sair, subir na moto, a hora que eu olho... Era ele. Era ele, o professor. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fiquei olhando assim para ele olhou, tudo bem? Eu, não está tudo bem. Será mais uma alma? Como assim está tudo bem? Não está nada bem. Aí ele, não, o que foi, cara? Você está branco? Eu falei, mas... Aí eu falei, não, tá bom, tchau, foi embora. Aí contei para esse outro, que era de história, o colega lá, o Sebastião, falei, Bastião, aconteceu uma coisa maluca, cara, eu escutei que o cara tinha morrido, lembra daquele cara? Não foi ele não, foi um outro e tal. Falei, putz, cara, que susto, não sei o quê. Aí onde eu tô lá, tem aquelas rampas que vai lá pro teatro, lá em cima, no estúdio, lá no auditório que tinha lá. De repente chega atrás de mim esse professor, que eu achei que tivesse suposto falecido, ele chega e vai, Bu! Cara, não faz isso comigo, não faça isso comigo, rapaz. Você me mata. Dá uma rezada. Rapaz, essa daí vai entrar na... Que resenha é essa? Não, sacaneado. Mata atual. Toda hora essas coisas, esses sustos, mas enfim. O papo tá massa, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Checkmate vai no intervalo e a gente volta já com o nosso segundo bloco do programa. Até lá. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Checkmate e a conversa com o professor Berto Carratore. Agora, a próxima pergunta é do estudante Hugo Vieira, também do curso de jornalismo. Hugo, pode... Pois é, professor, acredito que o curso de publicidade envolve muita criatividade, né? Já teve algum aluno que se destacou, que o senhor se impressionou com a criatividade do aluno? Sim, já tive vários alunos. Inclusive, tem um deles em especial que realmente já tinha um talento para a questão da criatividade e que já foi até premiado em Festival de Cannes, já foi contas assim, grandes agências. Hoje ele está numa grande agência também, uma grande agência que a gente fala, são aquelas que são globais, né, internacionais. Trabalhou já na DPZ, trabalhou na UMAP. Então, esse rapaz cuida de contas como Fiat. Então ele está muito bem assim profissionalmente, mas tem um detalhe. Era que entrava na agência experimental que a gente tinha na universidade, lá na universidade privada, ainda no interior de São Paulo, quer dizer, com tanta carência, não era essa estrutura de uma universidade pública, não tinha esse corpo docente, mas apesar disso daí, era aquele cara que entrava na agência experimental e era o último a sair, e não se dava por satisfeito. Ele queria sempre mais, ele queria produzir, ele queria participar de todos os concursos que tinha, tudo que acontecia. Então ele começou ganhando concurso do Festap, que é o Festival de Publicidade. E assim, na agência, a gente cobrava dele uma ideia, por exemplo, um título. Ele vinha com 10 vezes, a gente achava um dia... Exagero. Que exagero, mas ele fazia com gosto. Aí uma vez ele fez uma palestra para os alunos aqui do UFRN, a gente convidou ele remotamente. E aí ele contou, né, esse episódio, quando ele foi trabalhar numa grande agência pela primeira vez, como estava começando, ele chegou no mesmo modelo. Pediram uma ideia para ele apresentou 10 e foi levar para o diretor de criação, lá, o diretor de arte. Aí o cara olhou para ele e falou assim, olha, você não me traga menos que 300 ideias, que eu não vou aceitar. Você não vem com menos de 300. Ele saiu 1h da agência e fez, e deixou na mesa do cara para chegar no outro dia. Então você vê, tem o talento, tem a criatividade, tem o treinamento, tem o exercício, não adianta. Tem, né? E aqui mesmo, né, já tivemos casos de ex-alunos que estão hoje no mercado, que estão muito bem, aqui na UFRN, que é mais recente, a minha trajetória é mais curta, mais, né, vamos dizer assim, mais próxima, e que já também está em grande agência, tanto daqui quanto de fora. Então nós temos muitos
casos de alunos que desenvolvem. Mas essa criatividade é o que eu falo, não é só para a área de redação publicitária, a criatividade tem que estar em tudo. A criatividade não é um aspecto só do publicitário, acho que toda profissão, acho que hoje todo mundo tem que ser criativo para se dar bem, para se colocar de alguma forma no mercado, né? Eu penso dessa forma. Professor Carratori, tem agora uma pergunta que vai ser feita por uma das nossas alunas, Andréa Fortuna. Pode fazer, Andréa. Professor, o DECOM completa 60 anos esse ano. Como professor, quais são as suas expectativas para os próximos anos? Olha, eu participo há, vamos dizer, quase 14 dessa história, né? E me sinto honrado de estar aqui, me sinto muito honrado de poder fazer parte disso tudo, desse departamento, que é uma referência no Estado e no próprio país. Então, assim, eu tenho assim, ótimas expectativas para o futuro desse departamento e dos nossos cursos, vamos chamar assim. Eu vejo uma renovação do próprio corpo docente. Então, eu cheguei num departamento onde as coisas eram muito tensas, as plenárias as discussões eram muito acirradas, e não por coisas que envolvessem necessariamente o curso, mas por picuinhas antigas, por coisas que... Então a gente pega um momento de uma renovação do quadro, uma renovação do espaço. A gente não tinha essa identidade, éramos esparramados pelo setor 2, um dava aula no bloco H, o outro dava bloco não sei aonde, outro estava numa sala não sei das quantas. Então, aí você vem para um prédio novo, você vem com as instalações, mas precisa disso, precisa... Claro, todos os cursos do país, todos, se a gente for na melhor faculdade que tem como referência de uma instituição privada, os alunos vão falar do laboratório, vão falar dos equipamentos, por quê? Porque é assim. Porque é assim. Uma vez eu estava numa palestra do Juca Kfouri, era um curso que eu dava aula em publicidade, mas tinha o jornalismo também. E o Juca Kfouri falou assim, os alunos começaram com essa história a reclamar, falar para ele e tal, ele falou assim, olha, posso só dar um parecer aqui da minha... Falou assim, o que vocês têm que olhar para a faculdade de vocês é para os professores e para a biblioteca. Esquece essa parte de botão aí, de equipamento e tudo mais, porque o que tem de mais moderno na melhor universidade desse país, ele falou, olha que eu já visitei, é sucata na empresa que eu trabalho. Ele falou desse jeito, é sucata na empresa que eu trabalho. Porque a faculdade nunca vai acompanhar a tecnologia ainda que com a internet, com essas coisas, democratizou. Eu acho que, vamos dizer assim, nivelou mais as coisas. Você tem software, você tem como baixar coisa. Antes você tinha que comprar, tinha que fazer, tinha que esperar para ter. Hoje um celular, ele dá, vamos dizer assim, ele dá conta de fazer coisas que equipamentos de estúdios, de instituições não faziam. Então, eu acho que isso tudo está sendo cada vez mais popularizado, está cada vez mais acessível. Então, eu vejo com muito bons olhos, porque equipe a gente tem. Eu vejo que a equipe, que eu digo como equipe, os docentes de todos os cursos, dos 3 cursos, está cada vez mais integrada, está cada vez mais fortalecida, está cada vez mais envolvida, comprometida com a instituição. Então, eu tenho, assim, muito embora eu tenho, assim, de tempo para aposentadoria só mais 6 anos, mas eu tenho muita expectativa que nos próximos 10, 20, 30, 50, isso aqui venha a melhorar cada vez mais, muito mais. Professor, você trabalhou em muitas áreas da publicidade e propaganda. Qual foi o projeto publicitário que mais te encantou nessa carreira? Bom, assim, são várias coisas. Do ponto de vista profissional, eu sempre gostei muito de uma indústria que eu trabalhei, de uma empresa uma indústria de açúcar e álcool no interior de São Paulo, que é do Grupo Nova América, que agora pertence ao Grupo União, né, do Grupo do Açúcar União, mas não pelo produto em si, não por nada disso, mas pela cultura da organização. Eu trabalhei no endomarketing, cuidava desses canais internos de comunicação, e foi uma escola, foi um aprendizado por conta da cultura daquele negócio. Tive outros momentos, por exemplo, de produto, trabalhei numa indústria alimentícia,
que tinha licenciamento de marcas, então tinha coisas assim mais glamurosas, vamos dizer assim. Então a gente licenciava a marca do Castelo Rá-Tim-Bum para trabalhar nas embalagens, tinha a marca da Angélica, a Angélica do Hulk, a Angélica trabalhava, então a gente ia para eventos, acompanhava as produções, a gravação de comercial com ela e tal, então tinha todo esse, fazia uma feira de supermercadista, levava ela num estande, só faltava derrubar o estande, então tinha todo esse lado, né, vamos dizer assim, glamuroso, tal, mas não era, mas não se aprendia muita coisa, não se aprendia. Enquanto que naquela usina, com toda a simplicidade mas as relações eram muito fortes, as relações eram muito verdadeiras. A empresa tinha uma cultura organizacional muito forte. Então eu trago coisas de lá daquela época dessa indústria, dessa usina, eu carrego até hoje, então isso é um aprendizado, é uma coisa que fica. O outro não, o outro é passageiro, é só coisa que faz espuma, mas não te leva a lugar nenhum. Do ponto de vista acadêmico, eu tenho alguns projetos muito, assim, eu gosto de alguns projetos que a gente desenvolveu, como uma pesquisa que nós fizemos aqui na UFRN. Eu envolvi os alunos de publicidade do primeiro período, quer dizer, estava começando o curso, não tinha quase material para discutir com eles do curso, nada disso. A gente foi para a pesquisa de campo, eles foram visitar o varejo, fizeram quase 1000 entrevistas com os varejistas de Natal para fazer um mapeamento da situação da publicidade, do investimento em propaganda, investimento em mídia, investimento em pesquisa, em treinamento de colaboradores. Então, disso saiu até um livro, né? Então, eu tenho muito carinho por esse projeto, desse mapeamento do varejo de Natal, porque eu ouvi os alunos falarem, mas professor, você está vindo de São Paulo, você está vindo de Santa Catarina, você está vindo... E aqui é diferente, o pessoal daqui é cabeça dura, o pessoal daqui não investe nessa área. Eu falei, vocês estão falando com base em quê? Vocês estão falando com base em que dados? Não é o que a gente ouve. Não, vocês estão, então, repassando uma história que talvez não seja nem verdade. Então vamos pesquisar se vocês estão em dúvida, se eles investem ou não investem, se eles gostam ou não gostam, se eles têm preconceito ou não da área, vamos entender o que eles estão fazendo, vamos entender qual é a verdade, qual é a realidade dos fatos. E fizemos aí quase 1000 entrevistas de campo e isso acabou culminando num livro, numa publicação pela editora da UFRN. Depois nós tentamos reavivar esse estudo com outras turmas, mas aí acabamos, né, interrompendo por falta de recursos, por conta depois até da pandemia, enfim. A gente queria fazer uma rede, mas esse projeto ainda está, não foi esquecido, totalmente, não foi esquecido. Tem mais alguns anos aí para, se Deus quiser, escrever novas páginas. Para atualizar, escrever novas páginas, como hoje a gente está escrevendo aqui, né? O aniversário do DECOM e também da TVU. Carrator, foi muito bom conversar com o senhor hoje. Obrigado pela sua participação no nosso programa Checkmate. Em nome do DECOM e também da Superintendência, professora Valquíria, a gente está aqui nesse momento apresentando, mas fala por muitas vozes, né, por muitas pessoas. Obrigado por ter participado hoje conosco do nosso programa. Valeu, eu que agradeço. É isso, o Checkmate de hoje chega ao fim. Tivemos a participação dos estudantes de comunicação. Obrigado pela colaboração de todos nessas entrevistas e até o próximo encontro. Tchau, tchau.